Fala, povo de Deus, aqui Jader Bernardes em mais um Centralcast, não é isso aí, Fernanda? É isso aí, Fernanda Corsan aqui, meu povo. Mais uma vez estamos juntos aqui no nosso Centralcast. É um prazer ter vocês aí junto com a gente. E olha só, não perca tempo, já faz a sua inscrição no canal aí, dá aquele like, compartilha, já faz os comentários aí, né? Isso e aí, aí. mais a novidade aí, siga a gente no Instagram aí, tá? Centralcast, pra gente poder estar mais perto ainda nessa comunicação aí. Isso e nós aí. temos hoje aí um convidado aí, gente finíssima, presbítero Marcelo, mas também conhecido como subtenente, né, da Polícia Militar, hoje trabalhando aí. E aí, Marcelo, tudo bem? Beleza, Jardim? Boa tarde para você, boa tarde, Fernando. É um prazer estar aqui com vocês aqui, compartilhando esses momentos agradáveis de bate-papo. Que legal. Marcelo, presbítero da nossa igreja, né? O Marcelo tem uma coisa interessante. Ele é uma das poucas pessoas da nossa igreja, né, que não precisa nem usar microfone, né? É tem uma verdade. voz poderosa, né? Uma voz poderosa. E eu queria fazer assim, começar assim com uma primeira pergunta para você, Marcelo. Na verdade, um pouco em homenagem à sua esposa, Regiane. Regi. Esposa Minha amiga Regi. de Marcelo. Quantas pessoas você já matou? Brincadeira. 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 A pergunta levou para a eternidade, né, Jade? Brincadeira. Marcelo trabalha na Polícia Militar, né? Por isso é brincadeira, né? Mas, Marcelo, eu queria que você falasse um pouco assim. Você é campista? Não. Eu nasci na cidade de São Fidélis. A família dos meus pais é oriunda de lá. E morei por um tempo no distrito de São Luís, que era roça, e depois nós viemos para Campos já com 3 anos de idade. Meu pai veio para cá. Então aquela fase da infância ali na roça, com aquelas coisas da roça, você nem pegou muito, né? Não peguei muito. Até 3 anos de idade eu peguei isso daí. Meu pai trabalhava com meu avô serrando madeira. Já a parte do meu avô materno na parte da roça, e uma família grande. E tem até um livro, né, que uma das primas da minha mãe, de 4º grau, escreveu sobre a história da família da minha mãe, quando chegou aqui no Brasil. Que legal. Que é Raízes. Que legal. São espanhóis que chegaram no Brasil e também trabalhavam com a terra, também da área da Espanha, de Maiorca, entendeu? Que legal, que bacana. E você sempre nasceu... Sempre nasceu, isso é recorrente. Hoje eu vou nascer, amanhã eu vou nascer também. Então, Marcelo, você nasceu num lar evangélico, se permaneceu evangélico, como é que foi aí sua vida na parte espiritual, vamos dizer assim, né? Na parte ainda daquela fase transitória de criança para adolescente, a gente morou um tempo aqui em Campos, depois foi para Cardoso Moreira, e minha mãe criada na Igreja Batista, família da minha mãe, e bem como a família do meu pai também. Meu pai estava desviados, e ali cresceu eu e meus 3 irmãos em berço evangélico. E já com 12 anos de idade, começando a jogar futebol de rua, aí comecei jogando no Cardoso, e dos 13 anos em diante eu me afastei um pouco do evangélico, devido o futebol, aí que você pega aquelas manias, que você passa a fazer coisas desconfortáveis e que a própria Bíblia também condena, que é o uso da bebida alcoólica. Então você passa a ter aquele contato, é um copinho de cerveja hoje, é outra amanhã, né? as influências, entendeu? Pelo ambiente. E eu, por ser com 13 anos de idade, já com 15 anos, 16 anos, eu jogava com os caras de primeiro time, que eram os caras já com 20, 30 anos de idade, 35 anos de idade. Então eu era um menino no meio deles. E para descontrair aqui, já sofri hoje, que se falam muito, no bullying, mas sofri muita pilha dentro de vestuário, de futebol, e passei por um momento difícil ali, encarnações ali, que teve uma hora que eu também não aguentei não, chorei um pouquinho também, mas aquilo me tornou mais forte. Porque me mostrando que a vida não é só um mar de rosa, não. Tem os amargos também. E a gente também tem que aprender a conviver também com certo tipo de brincadeira, sendo ela saudável ou não, e saber superar elas. Sim. Então você era promissor do futebol, né? Você tava jogando com a galera mais velha, né? Era tipo de pessoa, tipo assim, foi montar aquela partida de futebol, o Marcelo era uma pessoa disputada para ser escolhido. Sim, era bem divertido, era gostoso. Tive a oportunidade de jogar no americano. Outros colegas meus
mais adiante se tornaram profissional, como o próprio Branco, Eduardo Assai, Pelica. Legal. E eu tinha o período que eu joguei e tinha mais 3 meses ainda antes de estourar a idade de Júnior. E às vezes por falta de um apoio dentro da própria família, mente aberta, te centrar mais, menino, calma aqui, espera um pouquinho, o seu momento vai chegar. E às vezes a gente quer acelerar o processo. Faz parte da juventude. Às vezes não esperar o processo, não esperar o tempo certo. Aí eu não esperei o tempo, joguei tudo pro alto e acabei deixando de lado o futebol na minha vida. E você hoje é subtenente, né, da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, né? O que te levou a escolher essa profissão? Ainda mais, eu acho que a gente poderia colocar aí, a gente está no Rio de Janeiro, apesar de estar no interior, mas é considerado um dos estados mais violentos, né, assim, do nosso país, né? E assim, o que te levou a entrar numa profissão que encara de cara, né, assim, essa violência, né? O que te levou? Às vezes a gente não entende o porquê, né? E quando eu recebi o convite de vocês, sabia que algumas perguntas viriam, e eu me reportei lá no passado, onde um presente de Natal que os meus pais me deram. E era comum naquela época, me deu um distintivo de xerife e 2 armas. E ontem eu estava me lembrando desse fato. E tudo na nossa vida não acontece por acaso. É verdade. Porque tudo que acontece conosco, para quem crer ou quem não crer, mas eu creio, Deus tem o controle de todas as coisas. É verdade. E num tempo certo e pontualmente, Ele vai direcionando a sua vida, seja em qualquer esfera, profissional, sentimental, a familiar, Deus vai estar presente e direcionando aí. E na polícia não foi da mesma forma. Eu só fiz 2 concursos públicos. Fiz para o bombeiro, não passei, um ano anterior, e fiz para a Polícia Militar. E na Polícia Militar, eu já estava na igreja, que eu estava namorando a Regiane, e a igreja, entendeu? Tive uma experiência com Deus e frequentava a igreja. E aguardando em Deus uma porta de emprego. E a tal ponto que eu peguei meu cartão de inscrição da Polícia Militar e rasguei, não crendo que aquela porta poderia ser uma porta que Deus havia abrir. E quando olhei no Diário Oficial, meu nome estava lá. E eu perguntei, e agora, o que fazer? Rasguei o cartão de inscrição, onde tem o seu número. Mas o mais gostoso que quando Deus está no barco e no controle de todas as coisas, no Diário Oficial vem o número do cartão de inscrição. E o problema foi solucionado. Nossa, Deus, é verdade. Mas assim, você sempre trabalhou aqui em Campos? Ou em quais batalhões você trabalhou? Foi como? Quando eu passei, veio o processo seletivo, que foi feito no Cefap, aí eu fui aprovado. Depois veio a pesquisa social, que também é feita no seu bairro, sobre antecedentes criminais, que se você tem ou não tem, que às vezes não tem nenhum registro em delegacia, mas geralmente, né, quer conhecer o indivíduo, pergunta à vizinhança quem ele é. E vão falar realmente se você é uma pessoa de bem ou não. E ali foi feita a pesquisa social, eu me ingressei, tive a oportunidade até de ficar no 8º na época, de fazer o curso aqui, eu optei para ir para Macaé. E lá começou a minha trajetória na Polícia Militar. Foram 8 anos em Macaé e tive a oportunidade de trabalhar com diversas pessoas, aprendi muito dentro da polícia, no conceito do que é ser policial militar. E o próprio hino do policial militar diz, né? Ser policial militar é, sobretudo, uma razão de ser, é enfrentar a morte e se mostrar-se forte por que há de acontecer. Então você vai ingressando. Aí fiquei um tempo em Macaé, depois tive a oportunidade de ir para um batalhão especializado, que foi o Florestal, fiquei mais 9 anos lá. E chegou um período em que o batalhão precisou da gente no Rio. Aí todo aquele processo de política de segurança pública, que foi a implantação da UPP, trabalhei na Fazendinha, trabalhei também ali na Fazendinha, trabalhei no Chapéu Mangueira, trabalhei na Rocinha. E quando prenderam o NEM, um dia antes eu estava de serviço, posteriormente prenderam o NEM, e, consequentemente, para montar o plano de governo com relação ao PP, eu passei aquele processo todinho, foram quase 2 anos
dentro da Rocinha, em ocupação, para que se construísse a UPP e depois nós fomos retirados. E nisso aí tem as histórias interessantes, que dentro desse período, eu lembro que eu cheguei na segunda-feira para assumir o serviço, fui para a Rocinha, estava na entrada do Laboriú, perto do posto médico, que era a base que a gente ficava, e virou o outro dia, que eram 48 horas lá dentro, eu tive que vir para Fazendinha, para o Complexo do Alemão. E aonde eu estava, na segunda-feira, eu estava dentro do ônibus de comando do choque, conversando também com um colega que eu reencontrei lá, né, e tenho o prazer, e não tem milindre nenhum de falar, que é o Alan Garcia, foi soldado comigo, hoje é capitão de polícia, está no choque. E muitas das vezes ele, cabo, quero estudar. Eu falei, vai estudar, irmão. É isso que você quer? E deixa a rua comigo que eu tomo conta da rua. Hoje eu tenho o Eliese, que também é da turma do Alan Garcia. E Eliese é primeiro-tenente, está na iminência de sair a capitão. Então, fomos pessoas que trabalharam comigo e que a gente até hoje cria-se um vínculo de amizade, como outros também. Legal. E o Alan Garcia estava comigo ali conversando e daí a pouco tocou o telefone dele e falei, o que foi? Ele, cara, mataram um cara lá na Rocinha, 2 policiais do choque. Eu falei, rapaz, eu estava ontem lá, neste local, e hoje estou aqui. Jesus. Então, a gente vai vendo o agir de Deus dentro da profissão. Que às vezes você sai de casa e... estou em Campos, tudo bem. Está exposto à morte todo dia, né? Você pode ir e pode não vir. É verdade. Será o último dia que você saiu de manhã, você olhou para os seus filhos, para a esposa, estão dormindo, está tudo tranquilo, você sai. E daí por diante. É verdade. Você pode ir, não pode vir. Já tive diversos colegas, infelizmente, que eu pude estar presente, eu vi isso. Acompanhando esse momento. É um momento difícil, onde você vê o policial abatido, você vê um acidente de viatura, o colega agonizando, os outros companheiros de trabalho totalmente emocionalmente arrasado, totalmente descontrolado devido ao quadro que está ali. E às vezes você que já tem um tempo a mais de polícia e que não está tão no calor da ocorrência, você tem que manter o equilíbrio para tentar trazer de uma forma ou de outra o conforto. Mas um conforto que, a bem da verdade, naquele momento, você não tem como enxergar, porque o pranto de tristeza e de agonia chegou. E é só Deus para fazer. E você vê um policial que almoçou com você e 1 hora depois você tem que sair correndo de viatura para ir em apoio. Chega lá, o cara está passando por massagem cardíaca, entendeu? Com traumatismo craniano. Você acompanha ele. Eu tive também, infelizmente, a oportunidade de acompanhar um outro colega também, que foi da moto patrulha, que caiu do viaduto. Eu vi todo o processo ali na enfermaria, a massagem cardíaca, os médicos fazendo de tudo para tentar reviver. Você estava de serviço com ele? Eu estava de serviço. Eu estava assumindo e logo 10 minutos depois aconteceu o fato do acidente. Nossa. Com a moto patrulha. E eu, como supervisor, tive que ir para o local e ir acompanhando. E vi todo o carinho e a atenção que o médico estava para tentar salvar a vida. E teve uma hora que o médico fez a massagem cardíaca, cansou, fez o outro médico iniciou o processo de massagem cardíaca, o médico voltou de novo, já cansou, ele olhou para mim, não tem jeito. E você tem aquela missão árdua de informar quem de direito. É o comando, é informar os colegas de trabalho, é informar muitas das vezes a família. Meu Deus. E é desconfortável isso. E você tem que manter um equilíbrio, tanto emocional como espiritual. Sim. Porque não tem como você não se comover diante desse quadro. É verdade. É complicado. Verdade. A respeito desse período que você foi até para o Rio de Janeiro, eu sei que o policial ele tem que passar por uma capacitação, um treinamento, para ele aprender a lidar com várias situações que vai estar encontrando no dia a dia, né? Mas, por exemplo, uma pessoa que, como você, que trabalhou nessa região da área noroeste, região norte do estado, né? E aí você tem que ir para o grande centro, a capital do Rio de Janeiro, que é um mundo completamente diferente, né? Com uma realidade completamente diferente, né? E aí, por exemplo, essa situação que você encontrou, que você viveu, eu queria linkar com uma pergunta para você. A gente vê em Atos
um acontecimento ali de Pedro saindo da prisão, né? E de forma milagrosa, um anjo tirou ele de lá, né? E ele vai direto para uma casa onde ele sabia que os irmãos estariam ali orando, né? E de fato eles estavam ali orando por ele, né? Incessantemente. Aí ele bateu na porta, a palavra diz, que aí veio uma serva, né? Uma espécie de empregada, veio na porta, quem que é? Tal. Aí falou assim, sou eu, é Pedro, tal. E aí ela voltou desesperada, afobada, porque eles estavam orando por causa dele mesmo, assustado. E aí quando ela falou, é Pedro que está lá na porta. Aí o pessoal, você deve ter confundido, isso aí deve ser o anjo dele, né? E aí a gente vê um texto também que fala que os anjos habitam ao redor daquele que temem ao Senhor, né? Você acredita que, por exemplo, no caso de um policial, seu caso, ter vivido situações tão perigosas assim, tem que ter uns anjos mais fortes? A gente não entra muito nessa área, respeita quem acredita. Mas no meu caso, eu acredito sim em um Todo-Poderoso que dá ordem aos seus anjos ao nosso favor. Então, são 27 anos que eu vou fazer de serviço prestado na Polícia Militar e passei por momentos difíceis, passei por momentos de livramento, mas ali todos os momentos esteve a mão do Senhor. E todas as vezes que eu saio de casa para ir trabalhar, eu entrego a minha vida em tuas mãos, a minha família e principalmente aqueles que estão ao meu comando. Que eu tenho a responsabilidade de zelar e preservar pela vida deles. Eu sei que não está sobre as minhas mãos o controle destas coisas. Sim. Está nas mãos do Senhor. Mas que o Senhor possa me honrar neste período em que eu estou de serviço, para que todos aqueles que estão trabalhando comigo, sob o meu comando, possam também ir e vir em paz com tua graça. E que o Senhor também preserve também aqueles que trilham o caminho à margem da lei, fechando a boca do adversário para que não venha devorar a vida deles nessa guerra desenfreada do tráfico de drogas. E o mais gostoso disso é que, em alguns momentos, Deus realmente tem feito isso. Porque é raro os meses, às vezes é um mês que acontece 2 homicídios no meu serviço, tem meses que passa 3 meses sem acontecer, mas eu sei que se não está acontecendo, é porque Deus tem agido ao meu favor. Amém. Já aconteceu em alguma situação de combate ali, você se deparar com uma situação tão adversa, algo tão terrível, que você chegou a clamar pelo Senhor mesmo, porque talvez das suas forças, do seu conhecimento, você não conseguiria resolver. Mas você precisou clamar ao Senhor para que Ele te ajudasse naquele momento? Sim, sempre quando você sai para uma ação, Fernanda, a gente sempre clama. Eu procuro isso silenciosamente. Senhor, tem misericórdia, põe as mãos, prepara todas as coisas. Vai para a manifestação. Pode ter 10, 15 pessoas ali. São cabeças pensantes e pleiteando alguma coisa. E às vezes eles querem pleitear, mas de uma forma desordenada, fechando a via. Você não pode obstruir uma via. Você não pode rasgar o artigo 5º da Constituição, que é o direito de ir e vir de todos. A manifestação, ela é prevista por lei, mas ela tem que ser feita de qual forma? De uma forma ordeira, de uma forma pacífica, informando com antecedência ao comando de policiamento do município o que vai acontecer, que horas vai começar, que horas vai terminar, quem é o responsável que lidera essa manifestação, para que a gente deixe a via pública fluindo normal, mas muitas das vezes eles querem obstruir. Aí vem a intervenção policial. E às vezes você tem que lidar com pessoas. E ali você vai com todo o cuidado para não ser truculento, para não ser também mal educado, mas você tem que verbalizar com a pessoa, mostrando a ela que o Estado está presente e que aquilo que ela está fazendo ali para aquele momento é justo ela reivindicar? Sim. É justo ela fazer manifestação? Sim. Mas não fechando a via. Tem que desobstruir a via. Então você entra em um consenso, em uma conversa, não, vamos desobstruir, não vamos botar fogo não, vamos procurar usar o bom senso, que tem pessoas que estão trabalhando, outros vão trabalhar, tem pessoas que estão indo para o médico, tem pessoas que vão passar por ato cirúrgico, e como é que ela fica com a via obstruída?
Você está lidando com vidas. E a gente tem que... O princípio de todas as coisas começa quando eu respeito os meus limites e estou respeitando também o limite dos outros. Eu estou respeitando os meus direitos e o direito dos outros. E, às vezes, a gente lida com seres humanos que não conseguem fazer essa leitura. Aí, às vezes, muitas das vezes, você tem que usar os meios necessários. Qual o meio necessário? Apagar o foco de incêndio, se for uma manifestação. Às vezes, você vai usar um spray de pimenta, que é uma arma não letal. Às vezes, você vai usar uma granada. Entendeu? Mas tudo isso tem que se fazer a leitura do ambiente. Primeira coisa é a verbalização. Houve verbalização, houve um bom senso para que você não chegue a esses trâmites, beleza. Mas precisou chegar a esses trâmites, infelizmente a gente tem que agir. Porque o Estado tem que zelar pelo Estado e pela preservação da ordem pública. A gente já consegue até entender um pouco mais da profissão, né? Você falando essas experiências, que assim, para você ser um bom soldado, né? Soldado não é uma questão de patente, mas de policial, né? Você precisa conhecer de lei, né? E é interessante que assim, para você ser um bom cristão, você também precisa entender da Bíblia, você precisa saber, né? Então tem essa analogia interessante aí. E falando sobre essa questão de ser cristão, ser crente, a gente está com um novo presidente aí, está terminando o mandato dele aí, né? Já vai ter as próximas eleições, mas ele é totalmente favorável a essa questão da política de armamento, do cidadão, né? Que se enquadra dentro de um perfil. Eu não entendo bem isso, você pode nos ajudar aí, mas que se enquadre dentro de um perfil, ele possa ter a sua arma dentro de casa, ter o porte de arma dentro da legislação, tudo direitinho, e ele é totalmente favorável nessa área, né? E o que você pensa a respeito de um cristão, né, ter uma arma, né, ter posse de arma, ter uma arma dentro de casa? Eu falo de uma pessoa que não é policial, que não trabalha nas Forças Armadas, um cidadão de bem, né? O que você pensa sobre isso? Isso aí, se está previsto dentro da Constituição, se é lei, se está amparado por lei, eu não vejo problema algum. Agora, tem que ter o quê? Um treinamento, o cara tem que ir para o stand de tiro, passar pelo processo de avaliação, tem que passar pela pesquisa da Polícia Federal, que é o órgão regulamentador, ou do Exército, para liberar a posse da arma. Primeiro você se torna CAC, atirador esportivo. A partir do momento que você se tornou CAC, você paga as taxas ali, você vai lá e tira a sua posse, aí você vai requerer a arma que é permitido o cidadão brasileiro usar, que é geralmente um 38 ou uma 380, que são armas normais aqui. Já o calibre 40, 9mm, 357, já vai mais para o âmbito do atirador esportivo. Entendi. Do colecionador, Entendi. do cara que participa de competição. Agora, são armas mais potentes, mais né? potente. Mais fortes. O poder dela de uso, o impacto dela é maior. É uma arma melhor para se manusear, melhor para se atirar. Então, para que o cara tenha esse recurso, não é barato. Tem um custo, tanto no armamento quanto a legalização dela. Tem uma avaliação psicológica com a psicóloga. Agora, a arma não é brinquedo, é como um carro. Você tem que cuidar. Se você for usar a arma, usa dentro de uma legalidade. Dentro de uma legalidade. Não extrapolando aquilo que é amparado em lei. Sim. É um processo rigoroso, né? Não é assim, quero comprar uma arma, não, é um processo rigoroso, né? Que passa ali, consegue-se em 30 dias, 45 dias você finalizar o curso e depois disso aí chega a documentação, mais ou menos uns 3 meses você consegue já ter a posse da arma, que você vai ter ela dentro da sua casa. Entendi. Portar, não. Portar só depois de outro processo que o cidadão faça, que ele vai mostrar, né, tanto às Forças Armadas ou na Polícia Federal, que há a necessidade dele portar aquela arma. Exemplo, o empresário. O cara que tem uma empresa, ele está vulnerável, ele tem bens, então ele fica vulnerável ao dia a dia dele ali, ele se sente um pouco mais seguro de posse de uma arma. Então, a liberação é feita dessa forma e ali ele já possa ter o porte como eu tenho um porte. Entendi. E até portar algumas armas que é previsto também para a gente também, né, que é o calibre 40, é o 357 e até a 9mm. E quantos anos já tem de profissão? Fazer 27. 27 anos como policial militar. Como policial. E
nesses 27 anos, já teve alguma situação de ira que você teve que controlar? Como você lida no seu combate diário ali com a ira, com a raiva ali do momento, com, às vezes, situações que são, às vezes, com crianças, né? Que a gente sabe que sempre quando é com criança, mexe um pouco mais com a gente, né? Como que você lida com essas situações diárias aí? A ira especificamente. Às vezes a gente fica um pouco irado, né? Ao ver um maus trato, ver uma criança que foi violentada, entendeu? Mas, infelizmente, nós somos profissionais. Somos pais. E naquele momento tem que ser profissional. Se você não for profissional, você vai fazer uma besteira. Aí, de um problema que você foi para tentar sanar, que já foi acontecido, você traz o problema para si. E trazendo o problema para si, você vai responder naturalmente, se a ira vir a florescer, atitude errada, entendeu? Você pode responder um processo administrativo, um processo judicial. Isso não é saudável. Então, neste momento, a melhor coisa é se manter neutro. Por mais que você fique indignado, por mais que você está irado, é ter equilíbrio. É fácil? Não. Mas consegue se manter. Você já se deparou com uma situação assim? Sim. Que teve que controlar ao máximo? Contar ou já até 10, até 100. Ou já se descontrolou? Tem que se controlar, porque é complicado você ver isso. Às vezes um idoso com maus tratos, entendeu? É complicado. Você vê, às vezes, o indivíduo ele toma um bem de uma idosa, daqui a pouco acaba dando um tapa, dá um empurrão de uma forma agressiva, ou dá uma coronhada de uma forma covarde, sem necessidade. E você tem que se controlar diante daquele quadro. Marcelo, você já compartilhou aí, por exemplo, sobre o clamar ao Senhor, quando você vai para o trabalho, né? Você está ali, intercede ao Senhor, né? Você já falou essa questão de que você acredita que Deus, Ele protege, Ele guarda, Ele livra, né? Eu queria, assim, de uma maneira mais ampla, geral, assim, que você falasse o quanto que a sua fé, acreditar em Deus, ela interfere no exercício da sua profissão, né? Você já compartilhou um pouco dessa, que você acreditar que ele te livra e tal, mas você acha que existe um impacto maior, por exemplo, na sua postura, o quanto que você acredita? Porque a fé, né, é o firme fundamento das coisas que não se ouviu, mas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então você precisa colocar em prática. Agora, na área profissional, a fé, ela vem. Às vezes você pega um indivíduo e, para você não entrar muito no conceito de evangelho, e quando ele comete um ato infracionário ou criminal, rapaz, você precisa mudar de vida. Porque a vida que você está levando não é saudável. E uma hora vai chegar a conta. E essa conta ou é presídio ou é a morte. E com isso você está gerando sofrimento, não só para a sua família, como para quem você também proporcionou o ato de violência. Aí você vai, de uma forma mais sutil, conversando com o indivíduo, para ver se ele abre um pouco a mente. E, infelizmente, dentro dessa área criminal, a gente pega muito filho de crente, trilhando esse caminho, Messias, João, Pedro e outros mais aí. E, às vezes, é muito desconfortável. E tem pais também que criam seus filhos, ele está trilhando a margem da lei, quando ele dá ataque, o Senhor guardou. Quando ele toma ataque, a polícia falhou e foi injusta com ele. Então, é muito difícil você lidar com essa área aí, com pessoas, às vezes até o próprio evangélico. Porque ele mesmo não consegue fazer a leitura do que está acontecendo, ele não sai da posição dele, que ele é pai, mas e aí? As leis dos homens estão aí para ser cumpridas. Se ele não cumpriu, ele vai sofrer sanções. E as leis dos homens, ela trilha na mesma linha das leis divinas, porque o Código Penal foi tirado em cima das leis mosaicas.
E às vezes o crente, por falta de conhecimento, ele acaba, às vezes, querendo passar a mão até na cabeça das ações do filho. Colocando o filho como pobre coitado, que ele está sendo injusto com ele. E as coisas vão acontecendo de uma forma sorrateira. E chega um momento que, às vezes, eles mesmos se deparam ali com o filho abatido pela própria violência. Triste. E como você, como cristão, policial, como é que você consegue manter um caráter incorruptível na sua profissão? Você consegue manter isso sem isso afetar a sua fé, afetar seu caráter? Pra gente, como eu falei, a profissão ela não é fácil, porque você lida com tudo aquilo que, digamos assim, a sociedade rejeita. Porque a sociedade, ela quer paz, o indivíduo quer violência. A sociedade, ela clama por justiça e os indivíduos querem praticar a injustiça. Então você fica nessa linha divisória, um divisor de águas. E às vezes vem muito oferecimento, você pode se contaminar, mas o próprio Paulo diz isso: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É verdade. E você tem que fazer a leitura: isso me convém? É correto diante de Deus? Se é correto diante de Deus, eu vou fazer. Se não é correto diante de Deus, eu não vou fazer. Eu vou lutar para não me contaminar. Então, não tem meio termo. Ou você é ou não é. Sim. Se você trilhar o caminho à margem da lei, mesmo você como policial militar, você vai sofrer sanções também. Uma hora ou outra, a conta vai chegar. Infelizmente. Já vi diversas vezes. A lei de semeadura é muito forte. A semeadura. E é para todos, né? E é para todos. E eu já vi muitos colegas que, infelizmente, trilharam o caminho à margem da lei, responderam administrativamente, foram excluídos, outros estão presos, entendeu? Respondendo na justiça. Então, tem que ter esse cuidado. Não é fácil, mas se Deus estiver no barco, tudo é possível. Se Deus estiver, tudo é possível. Agora, Deus realmente precisa estar. E para Deus estar, depende do seu caráter. E o seu caráter precisa ser o caráter de Deus. Não o meu caráter Marcelo, pessoa física, mas o caráter divino. Refletido em mim. Sim. Sim. Marcelo, todo profissional, quando ele tem uma larga experiência na profissão, né, ele vira, assim, de certa forma, um especialista. Ele consegue fazer uma leitura de várias coisas, né? Por exemplo, eu acredito que você, em várias situações hoje, com a experiência, a bagagem que você tem, em determinadas situações, você já consegue fazer uma leitura. Leitura de indivíduos. Olha, esse fulano aqui, esse daqui não está falando verdade, não. Tal. Eu acredito que você tenha isso, né, com a sua experiência de lidar com tanto malandro, bandido, picareta. Estou falando bem popular mesmo, tá, gente? E assim, sem citar nome nem nada, né? Mas eu acho que essa leitura, ela não fica só quando você está fardado. Você saiu da farda, você está paisando, você está no seu dia, você consegue ter uma leitura assim, pessoal boa, né? Assim, de maneira geral, já aconteceu alguma vez dentro da igreja, né? A pessoa bateu, rapaz do céu, identificou. A gente teve aqui uma entrevista há um tempo atrás com o pastor Átila, né? Ele falou até mesmo uma questão de leitura, por ele trabalhar num segmento parecido, de corte de cabelo, de um sinal ou outro, tal, assim, mas dentro da igreja, né? Não na central. Central só tem gente boa. Central tem, não. Gente boa. Mas uma leitura, assim, fulano de tal, pá, você bateu o olho, sua leitura, sua bagagem, você espera e fala, rapaz, esse daí... Sei não. A gente vai aprendendo com o tempo, né? E a leitura corporal, ela diz muita coisa. O indivíduo que não consegue conversar com você de uma forma natural, olhando nos seus olhos, alguma coisa tem. Ele não consegue verbalizar com você olhando nos seus olhos de uma forma natural. Ou quando ele conversa com você, você faz uma pergunta, o rosto fica logo vermelho. Você já sabe que é um indicador de alguma coisa que não tá normal. Porque o próprio semblante dele vai desfigurando diante daquilo que você vai verbalizando sobre a pessoa dele. Então, essa leitura a gente vai aprendendo tanto na profissão, quando a gente traz para o dia a dia nosso.
das pessoas. E isso eu falo muito abertamente com os meus filhos, com as minhas filhas. Às vezes chega em casa reclamando. Esse dia o Nico chegou reclamando lá, a mãe ficou meio nervosa, porque até compartilhou com o Fernando. Não, que eu vou lá. Eu falei, não vai não, isso é para deixar ele forte. Ele tem que saber se defender, ele tem que olhar nos olhos da pessoa. Você pode estar com medo do indivíduo, mas tem que olhar no olho dele. Porque um olhar forte seu vai fazer com que ele se recua. Mas se você baixar a cabeça, ele vai sobressair sobre você. Então, o grande problema hoje, a gente trabalha também tanto nos nossos filhos, que quando atinge os nossos filhos, atinge a gente também, né? É verdade. Diretamente. Mas diretamente a gente. E às vezes ele tem que se manter neutro. Largar um pouco a razão de pai e ser mais pro educador. Pô, aqui, cara, esquece que eu sou seu pai, mas aqui tu é homem, ó, tu é mulher, tu vai encarar isso aí de frente, não tem essa de ficar se escondendo, não. Olha, fala, vai baixar a cabeça até quando? Vai deixar a pessoa até quando sobressair sobre você? A pessoa te ignorar ou a pessoa te ofender? Não, para aí, não é por aí não. Então, tudo é verbalização. Quando você consegue verbalizar com uma pessoa em um diálogo de igual para igual e olhando, mesmo que você não tenha conhecimento daquilo que você está falando, mas se você verbaliza olhando para ela, traz uma sensação maior de segurança e de aquietação sobre isso aí. Eu me lembro quando eu era mais novo, eu estava numa outra fase da minha vida, eu tive um período desviado, né? E eu estava fazendo uma viagem, né? E eu estava no ônibus, né? Nesse momento eu estava saindo da rodoviária Novo Rio, lá no Rio de Janeiro. E eu tinha o cabelo comprido, só usava preto, né? Então, assim, a leitura minha denunciava, né? Tinha cabelo, eu tinha cabelo. E aí, rapaz, entrou 2 policiais fazer uma revista no ônibus. O ônibus estava lotado, todos os assentos ocupados. Os caras olharam, todo mundo, fazendo essa leitura, né? Uma leitura, pá. Quando chegou em mim, ela falou, levanta. Aí me revistou, detector de metal. Cadê sua bolsa? Pegou minha bolsa, abriu minha bolsa todinha, tal, que não sei o que, né? E eu fui o único revistado no ônibus. Nossa! O único revistado no ônibus. Por quê? Fizeram uma leitura em mim, né? E é interessante, porque a Bíblia fala sobre isso. Fugir da aparência do mal. Perfeitamente. Né? Então, assim, eu transmitia informações ruins, né? Eu era um menino, né? Na época eu estava na faixa aí dos 16, 17 anos, né? Mas eu já transmiti uma imagem ruim, né? Assim, por uma questão de uma informação pessoal, né? E quando a Bíblia fala para a gente fugir da aparência do mal, não é questão da gente estar batendo aqui no tradicionalismo, em costume, nada disso não. Mas, assim, até o que a nossa aparência, a nossa postura, a gente precisa exalar Cristo, né? A gente precisa, né, que as pessoas olhem para a gente, não identificar a gente, não, eu preciso te revistar, né? Não é só fugir da aparência do mal, é fugir de ser uma aparência ruim também, né? É uma aparência ruim, né? Interessante. Essa questão da leitura aí, eu me lembrei aqui agora desse episódio, que eu já levei dura de polícia. Mão na parede, pá! Já levei. Por que vocês fazem isso, tia? Mas geralmente essas leituras de vestimenta e tal, não quer dizer que aparenta realmente ser o que é. Mas geralmente eles colar e copiar. O indivíduo fica muito ali de chinelo, de chinelo havaiano e meia. Infelizmente, em uma totalidade, não sendo radical demais, mas a maior parte do pessoal que anda à margem da lei usa esse tipo de vestimenta. Vou descolorir o cabelo, principalmente no verão. Eles têm essa prática. Então, quando está naquele ambiente, algumas pessoas. Você acaba, muitas das vezes, vendo o comportamento dele. Já tem sinais, né? Característicos. Você já começa a observar mais as atitudes dele. Ó, isso aqui. Mas, às vezes, também... O cara quer entrar na moda também, né? E, às vezes, o cara está bem arrumado e é ele que é o cara. Não é o outro. Então... Tudo é leitura de ambiente. Muitas das vezes você acerta. Muitas vezes você não acerta. Entendeu? Mas saber fazer a leitura. Tudo é leitura de ambiente. Quando a gente faz uma boa leitura do ambiente, a gente se sente mais confortável. Eu, particularmente, prefiro ir no Rio de Janeiro, prefiro de viatura do que no meu carro particular.
eu me sinto mais seguro. Porque eu sei o que eu vou fazer. No meu carro, eu me sinto mais inseguro. Eu fico mais tenso. Porque Por isso que eu prefiro ir mais para o Espírito Santo do que vir para o Grande Rio. Porque ali em São Gonçalo, aquela área, Aquela região área todinha ali. misericórdia, dá um pavor mesmo. Eu vejo também, morei no Rio de Janeiro 3 anos, né? E a diferença entre os policiais do Rio de Janeiro e os policiais do interior é muito grande. Eu vejo assim, às vezes os policiais aqui de Campos sentados na viatura, às vezes conversando, mexendo em celular. Ali eles estão ali tranquilos, vamos dizer assim, né? E eu vejo às vezes no Rio de Janeiro, eu via muitas vezes, até quando eu vou lá, parece que eles estão sempre prontos para o combate. Sempre com a arma em punho, né? Sempre já na expectativa de que algo vai acontecer. Eu não vejo eles assim, descansados. É lógico também, questão da demanda, né? Aqui é muito menor as questões, né, aos policiais diretamente, né? Lá é muito mais essas questões com o policial diretamente, né? Mas aqui eu vejo que o pessoal é mais tranquilo, a diferença lá para o Rio de Janeiro, lá para a capital mesmo, né? Porque na capital é o que o Jade falou, leitura de ambiente. Você está num ambiente hostil, você vai se tornar, você tem que camuflar como ele. O ambiente é hostil, você tem que estar preparado para aquilo que é hostil a você. Você não sabe de onde vem. Então, no Grande Rio, o combate é mais aguerrido. Aqui é menor um pouco. E aqui ainda o policial pode sair de casa, fardado, não fardado, ir para o serviço. No Rio, ele já não faz isso. A farda está na mala ou está no quartel. Ele vai normalmente, com pouca identificação, no carro dele. Aqui você pode pegar um coletivo, já no Grande Rio. Dificilmente você vai pegar um policial transitando em um coletivo daquele. A não ser no metrô, quem mora mais para a área central, ou na área norte. Então, você vê isso aqui. Aqui em Campos é mais tranquilo um pouco com relação a isso aí. E essa postura também do policial, muitas vezes, ele está naquela zona de conforto, às vezes sentado direto em viatura, isso também é um erro também, porque tem uma normativa que diz um sentado e outro em pé. E quando ele não cumpre aquilo ali, sendo crente ou não crente, ele está aferindo as normativas que é prescrita pelo comando sobre isso aí. E a outra é que, devido ao ambiente aqui em Campos, a maior parte do efetivo mora aqui. Então você passa a conhecer as pessoas que estão aqui. E muitas das vezes aquele que vai trilhar a margem da lei estudou com você. Aí tudo se torna mais fácil um pouco para você coibir essa situação. Mas o fato de estar sentado na viatura, ambos os dois, é um fato errôneo. Tanto para a segurança deles, como pela normativa que todo dia tem uma palestra e são orientados, um dentro e um fora, um dentro e um fora. Também tem, eu não sei como vocês fazem lá, mas provavelmente deve ter um mapa, zoneamento, então áreas, não sei se classifica de risco, mas uma área de risco, uma área que não é tão de risco, né? Eu acredito que deva ter isso daí. Então, determinados setores, áreas da cidade, né? Acho que dá, assim, dá uma relaxada, né? Tomar relaxado. Né? Agora é 8 horas. Relaxado. E o grande perigo, essa zona de conforto, é esse relaxamento. E quando você relaxa, aí que as coisas acontecem. Aí você está desatento, você pode ter sua vida ceifada. E no campo espiritual a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Não, eu tô bem com Deus, tô tudo tranquilo, aí relaxa, baixa as armas. Relaxou. Aí o inimigo vem. Você acaba perdendo foco, você acaba perdendo o que está acontecendo ao seu redor. E as pessoas observam também. Assim como as pessoas observam o policial, ele observa também um crente. Sim, uma leitura de ambiente, né? Entendeu? Então, a gente é observado a todo momento. É verdade. Tanto pelos anjos, como pelo próprio Deus e pelos homens. Pelos homens. E precisamos manter uma postura. É verdade. E manter postura é fácil, já falei, não é. Mas também não é difícil, não. A gente tem que lutar por ela, conquistar ela, buscar ela. É fazer aquele hábito diário de postura. Sim. Mentalizar, ter foco. E o quanto que essa questão de vigilância, né? Porque a palavra nos orienta que a gente esteja sempre vigilante, né?
Enquanto que essa postura, e aí a gente já falou um pouco, você já falou um pouco quanto a fé influenciou a sua profissão, o seu exercício da profissão, e o quanto a sua profissão, e eu vou falar sobre essa questão da vigilância, influenciou a sua fé, numa disciplina, numa determinação, numa postura. Por exemplo, vigilância. Preciso ser vigilante no meu exercício da profissão. Eu preciso ser vigilante como crente, como aquele que crê no Senhor, que vive a palavra do Senhor. Quanto que a profissão contribuiu para o lado de cá também, digamos assim? É porque você vê o conceito da polícia militar, ela é regida por um regulamento interno. E o crente, a sua conduta é regida pelo quê? Pela palavra, pelo manual, que é a Bíblia. Então, para o militar se enquadrar dentro do conceito evangélico, também não é difícil, porque são normas de conduta. Lá tem um coronel, aqui tem um pastor. Uhum. É o crente saber que tem alguém acima dele qualificado para conduzir a vida dele, para direcionar. E quando o crente entende isso, nessa submissão, porque muita gente não quer ser submisso. É verdade. Uhum. Quer ser insubordinado. É verdade. Mas submisso não. Ser submisso é uma honraria. É você zelar, é ter respeito. E isso a gente traz de berço. E hoje está muito banalizado, tanto na esfera profissional, quanto, muitas das vezes, dentro da igreja. É verdade. As pessoas precisam ter essa consciência. Tem um governo. O governo é do Espírito Santo. Tem um dono. O dono é o Senhor. Mas o Senhor colocou alguém para tomar conta. E esse alguém vai dar conta de tudo aquilo a Deus. Exatamente. E é interessante o que você está falando, porque nós temos uma tendência a nos submetermos àquilo que a gente concorda. Aquilo que a gente acha do jeito que... Exatamente. Mas quando é uma coisa que talvez a gente não concorde muito, não goste muito, a gente não quer submeter. É verdade. A gente quer brigar, a gente quer se levantar, extravasar, tal. Como diz aí fora. E é complicado. E eu também tenho isso comigo. Eu não sei conversar com você sem olhar dentro dos seus olhos. E se você conversar comigo sem olhar dentro dos meus olhos, eu vou ficar chateado pra caramba. Se eu te dar a mão, daquela mão de defunto, rapaz, eu fico irritado, parece que não quer dar a mão pro sujeito. Então a pessoa que você vai gostar de apertar a mão é Beto abençoado. Beto, meu amigo, Beto aperta, você passa, meu Deus. Então, você vai vendo aí é leitura de ambiente. Porque a pessoa, quando ela está à vontade com você, ela está à vontade realmente. Quando ela está tensa, alguma coisa normal está acontecendo. Então, eu tenho dificuldade com isso. É um defeito meu. Eu não sei ser leviano com você. Se eu sou leal a você, eu vou ser leal até o fim. Eu posso até não concordar com você. Mas, num tempo certo, eu falo assim, mas aquele negócio lá não é bem assim, eu entendi por esse lado. Nunca publicamente. Sim. Entendeu? É por aqui. E, às vezes, falta nas pessoas lealdade, gratidão, sinceridade. Entendeu? Às vezes é melhor você ficar no prejuízo do que prejudicar alguém. Isso até na vida profissional. Eu já passei por isso. Fui acusado de uma coisa que eu não cometi. Queimou uma peça de uma viatura, que é uma peça, um módulo, e o subcomandante me perseguiu por 90 dias e me regressou ainda. Porque falaram que eu estava em uma festa. Eu não estava nem em festa eu estava. E aí? Porém, nesse período, o que eu fiz? Me foquei no serviço. E toda vez que eu falava no rádio, ele pedia contato com ele. E aí a peça. Porém, como você falou, a lei da semeadura. Quando você semeia grãos bons, você vai colher. Não importa o tempo, mas você vai colher. Aí o prefeito soube da peça que queimou e foi comigo, foi e pagou a peça, sanou o problema. Aí, nesse período, tinha alguns mandatos de prisão, ninguém estava evitando de fazer. E eu fui prender os 2 irmãos, que eram do tráfico. Aí ele falou, quero falar com você. Eu falei, tá, depois, tudo bem, a gente conversa depois. Depois voltei para onde que eu queria, ele seguiu o caminho dele, eu segui o meu. Mais tarde, depois ele respondeu um processo administrativo, porque Deus é justo.
E você sentar em uma mesa onde você é acusada, sem você ter fazer, é desconfortável demais. Minha vontade é agarrar no pescoço dele. Eu falei, não, deixa que Deus vai tratar com ele. Aí que vem o controle da ira. Mas isso é bom também a gente passar, porque isso nos torna forte. Porque a vida não é só mar de rosa, é amargo. Às vezes você está sendo injustiçado, mas Deus está permitindo aquilo ali para te fortalecer. É verdade. Para te fazer aproximar dele. Verdade. Para aparar as arestas. E às vezes o ser humano ele não consegue entender isso. Não faz essa leitura. Quando ele não faz essa leitura de ambiente espiritual, ou até o físico que está acontecendo, ele acaba o quê? Naufragando na fé, por precipitação. Marcelo, a gente fez aquela brincadeira inicial sobre a arma, né? Quantas pessoas você levou para a eternidade? Mas não é lógico, né? Mas no caso da sua profissão, né? Se você precisar, ou já precisou alguma vez, se você precisasse usar a sua arma em sua defesa, ou defesa do seu companheiro, né? Do seu amigo, do seu parceiro, como é que você agiria? Como que você age? Ou como você já agiu? Como é que é? O emprego da arma, ela é dentro da autodefesa, né? Reagir à injusta agressão. E se tiver que usar o emprego da arma, eu não vou pensar duas vezes. Seja para minha integridade física, ou de um colega de trabalho, ou até mesmo de um cidadão. Mas tudo é oportunidade. É o que Jade falou, a leitura do ambiente. É o momento de usar, eu posso usar. Eu estou amparado em lei, eu vou usar. Se eu não estou, se for um ambiente fechado com aglomeração de pessoas, eu não vou empregar uma arma ali. Porque eu vou colocar em risco outras pessoas. É um ambiente aberto, não tem escola, não tem hospital, tem pouca vizinhança. Eu posso empregar a arma, então eu vou fazer o emprego da arma de uma arma de menor potencial, que é o quê? Um calibre 40. Eu não vou usar uma arma coletiva, que é o fuzil. Que o poder maior dela é de destruição. Um disparo daquela arma, ela vai atingir uma proporção, um 5,56, 900 metros. Um 7,62, 3.000 metros. 1.800 metros, precisão. Então, é leitura de ambiente. Posso empregar essa arma? Não, mas essa aqui eu posso. Mas é o momento oportuno? Eu vou conseguir deter a injusta agressão? Ou ele está revidando contra mim, mas não está me atingindo, nem atingindo quem está à minha volta. Então, eu vou esperar a oportunidade oportuna, sem que traga danos, né? Danos a terceiros, a outros que estão naquele ambiente, que poderia, de repente, ter até a sua vida ceifada. Marcelo, a gente está caminhando para o final e a gente sempre pede assim, um conselho, alguma coisa, né? Principalmente algum profissional. E como você já relatou, e eu acho que muitas pessoas já perceberam também a respeito de mídia, que no mundo da criminalidade às vezes tem muito desviado, muitos meninos, adolescentes, né, que, como você acabou citando aí tempos atrás aí, momentos atrás aí da entrevista, com nomes bíblicos inclusive, né? Verdade. Qual conselho você daria? Porque às vezes a gente acha que isso não acontece na nossa casa, meu filho ingressar na criminalidade, né? A gente acha que isso nunca vai acontecer. Mas qual conselho você daria para os pais, eu acho que principalmente os pais, na questão dos adolescentes ali, para conseguirem perceber, né, ou evitar que os filhos se exponham a algum tipo de ambiente, algum tipo de influência negativa, de forma muito triste eles possam ingressar no mundo do crime aí. Qual conselho você daria para os pais? Hoje é preocupante, eu também sou pai, é aquilo que a Carla falou, né? É ser pai presente, ser mãe presente. Estar presente em todos os momentos. Quem que minha filha vai namorar? Quem é o namorado dela? Quem que meu filho está namorando? Meu filho vai brincar na casa de quem? Quem é a pessoa? Não conheceu, não é por aí não. Eu preciso saber quem é essa família. Então, às vezes, é melhor você trazer uma outra criança para brincar na sua casa, que você sabe quem é você. Você tem todo o cuidado, a vigilância, vai tomar conta como se fosse seu filho. E às vezes os pais liberam, e eu conheci pessoas, entendeu? Que o filho se desviou na escola e ficando na casa de amigos que tinham uma condição financeira melhor do que a dele, e ali ele aprendeu a fazer o uso de entorpecente e de drogas lícitas, que é a bebida.
E hoje o rapaz aí está perambulando, morando na rua. Meu Deus. E a mãe sofrendo. Mas por quê? Porque houve uma permissão. Na hora de ser presente, não foi. Às vezes o não é hoje. O sim pode ser amanhã. Mas às vezes é melhor você falar um não e preservar do que você falar o sim para agradar e preservar. E muitas das vezes ainda bota o outro pai para estar ligando. Aí liga, fica sem graça. Não, mas procura conhecer primeiro. Depois que você conhecer, aí você vai ver se é o momento certo, se não é. É acompanhar mesmo. É estar na escola, vai na escola. Não deixa ele ir sozinho, não. É reunião de professores, procura participar, procura estar presente. Na escola, às vezes, particular, o regime é mais centralizado ali, então a vigilância, muitas das vezes, até maior. Pode acontecer? Pode, é mais difícil um pouco, do que numa escola pública. Porque, às vezes, a criança, por mais que seja boa escola pública, a criança entrou do portão para dentro da escola, há uma certa vigilância. Mas e antes? E o antes? E o trajeto dela? Quem que levou ela? O pai viu entrando para dentro de sala de aula ou ela ficou ali naquela resenha no portão da escola e deixou de ir para a sala de aula, ou está com namorico, ou está com pessoas que falam uma língua totalmente diferente do que a ela foi ensinada. E às vezes cai nessa armadilha aí. E muita gente está se perdendo nessas armadilhas. Às vezes para agradar filho, às vezes por não saber falar um não na hora que tem que falar. Triste. A gente gostaria de agradecer, né? A gente está fechando o nosso papo aqui. Primeiro, Marcelo, muito obrigado aí pela sua participação aqui conosco. Isso aí, Marcelo. E você também que chegou até aqui no final do vídeo, muito obrigado aí pela audiência, né? Pela atenção, né? E eu quero pedir mais uma vez, dá um like, se inscreva no canal, compartilhe, siga a gente no Instagram, Centralcast, tá bom? Né? É isso aí, Fernando. É isso aí, com certeza. É isso aí. Compartilhar Marcelo, com todo mundo. muito obrigado, tá? Obrigado por vocês me suportarem nesses momentos Que aí. isso? É um prazer. Prazer é nosso. Gente, muito obrigado. Fiquem com Deus. Até a próxima aí, no nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. Fica com Deus.